que João chorava copiosamente ao ver o livro da herança na mão de Deus? É porque João certamente estava com Jesus quando no alto daquela montanha lá na Galileia, Jesus ensinou as bem-aventuranças e ele ouviu dos lábios do Salvador Jesus dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Preste atenção. João ouviu, os mansos herdarão a terra. Essa promessa da herança está espalhada em toda a Bíblia. Muitos judeus do Antigo Testamento, hebreus, pessoas que eram fiéis a Deus, cristãos do Novo Testamento, morreram esperando a herança. Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé que morreram aguardando a promessa de Deus da terra prometida. Que não é necessariamente a terra de Israel, estou falando agora daquela cidade cujo construtor e arquiteto é o próprio Deus, diz o autor de Hebreus, que até Abraão esperou essa cidade. Então todo mundo está esperando ser o que vai herdar a terra. Só que tem um problema, porque o único que pode abrir os lacres é o herdeiro. Mas o Apocalipse diz que logo depois que João viu aquilo na mão de Deus, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar por ele. O que você conclui? Ninguém tinha dignidade para ser herdeiro. Se ninguém era herdeiro, o lacre não seria partido, a herança não seria conferida. Faz sentido? Claro. Por isso que João chorava. Aí um dos anciãos daqueles 24 chegaram para ele e falaram assim: João, não chora não, porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele venceu para abrir o selo. Ele é o herdeiro. Por isso que Paulo vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele legalmente adquiriu o direito de ter a terra como herança. E ele partilha conosco a herança que era dele. Então nós não somos herdeiros do céu. Nós somos co-herdeiros de Cristo do céu. Por isso que a promessa do Apocalipse é: o vencedor sentará comigo no meu trono, assim como eu sentei com meu pai no meu trono. O vencedor dará uma coroa. O vencedor andará comigo vestido de branco. O vencedor, eu vou dar para você o meu cetro. Olha a humildade de Cristo. O vencedor sentará comigo no meu trono como eu sentei com o Pai. Isso é muito sério, Vilela. Veja bem, eu não posso rebaixar Jesus, porque Jesus é Deus. Mas ele é Deus numa situação que eu não tenho como ser Deus, porque Deus é inigualável. Mas ele fala que de alguma maneira ele vai compartilhar a glória dele comigo, então não pode ser a glória divina, porque essa é única. Que glória Cristo vai compartilhar comigo? Aquela que ele, por causa da cruz do Calvário, vai ter agora, que é uma glória ainda ferida, com as marcas dos cravos das mãos. Você entendeu? Foi o preço que ele pagou. Então ele é o vencedor. Por isso que João agora enxuga as lágrimas e começa a ver que à medida que Cristo vai quebrando cada lacre, vão acontecendo de novo uma etapa de sete episódios que ilustram novamente a história do povo de Deus. Cada vez que um selo é aberto, acontece uma. Então ele quebra o primeiro selo, aí João vê um cavaleiro. Isso é o cavaleiro. Tem efeitos aí, ó. Branco, eu não falei, né? Branco. Esse cavaleiro branco, ele tinha um arco e uma coroa e foi dada uma ordem para ele: sai vencendo para vencer. Aí Jesus abre o segundo selo, aí aparece um outro cavaleiro, e esse cavalo, um outro cavaleiro que era vermelho. Aí depois ele abre de novo o terceiro selo, aí sai um outro cavaleiro que era preto. Aí ele abre de novo e sai um quarto cavaleiro que era amarelo. Essa a tradução amarela que está na nossa tradução não é das melhores. Pale horse, né? É pálido. É pálido, né? É mais a cor de bilis, cor de morte. E há muitas interpretações sobre esses quatro cavaleiros. Quem seriam eles? Alguns pensam que o primeiro cavaleiro branco era o anticristo. Outros pensam que não. Tem imagem dos os quatro cavaleiros. O primeiro é o cavalo branco, né? O vermelho, o preto. Tá cortando um pouco aí. E o último ali,
Ali a morte. Tá mais cinza naquela cor ali, né? Mas seria uma cor mais de bilis. Aquela cor de morte mesmo, né? Um amarelo meio esverdeado. Normalmente há duas interpretações, entre outras, as que mais destacam. Uma delas entendendo que o primeiro cavaleiro é o anticristo, o segundo representaria as guerras, o terceiro representaria justamente o caos, a fome, e o último seria a morte, as doenças, epidemias e tudo mais. Há outra interpretação que entende que o primeiro cavaleiro poderia ser o evangelho indo a todo mundo. Porque não há nada aqui que diga que ele é o anticristo. É uma inferência. Porque fala apenas que era um cavaleiro branco, que foi lhe dado o poder para tirar... Perdão, que foi lhe dado um arco, uma coroa, e que ele foi saindo vencendo para vencer. O anticristo não sai vencendo para vencer. O anticristo não foi lhe dado uma coroa por Deus. Então aqui dá a entender mais que seria o evangelho sendo proclamado ao mundo. Mas não poderia ser uma coroa dada pelos humanos? Mas não fala. Não fala, né? Não fala. Foi lhe dada uma coroa. Tá diferente da besta. Ela fala assim, os povos da terra lhe adoraram. Os povos da terra lhe conferiram poder. Aqui não diz isso. Fala apenas que era um cavaleiro branco. E quando a gente pega Mateus capítulo 24... que você vê Jesus falando das coisas que vão acontecer no mundo antes da sua vinda, ele fala do evangelho sendo pregado ao mundo, depois ele fala justamente das guerras e rumores de guerras, ele fala das doenças, das epidemias, e ele fala da morte. Jesus fala desses 4 elementos nessa ideia em Mateus capítulo 24. Então tem essa interpretação, seriam os selos, os 4 primeiros. O interessante é que eles parecem ser juízos de Deus que vão acompanhando o mundo, tá certo? Agora eu vou falar do 6º selo, que esse é o mais enigmático, porque é o selo do Armagedon. Do Armagedon não, perdão. Isso aqui é da volta de Jesus. O Armagedon vai ser a 6ª praga. Tô lendo o verso 12, quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como uma figueira faz cair os seus figos, verdes, quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho como se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos das rochas, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. A gente vê que, novamente, assim como aconteceu com o primeiro ciclo das 7 igrejas, aqui você tem de novo outro ciclo de 7 que também culmina na volta de Jesus. As 7 igrejas culminam em Laodiceia, a última etapa do cristianismo. Os 7 selos culminam na volta de Jesus. Porque tem o 6º selo, que é a volta de Jesus, o 7º já é o silêncio do céu. Agora é a solenidade, agora vai vir o julgamento. Uma coisa interessante, quando a gente vai para Mateus capítulo 24, os discípulos subiram com Jesus no Monte das Oliveiras e perguntaram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo? Aí Jesus fala com eles as coisas que iam acontecer. Jesus fala que, vou repetir porque eu já falei isso aqui, o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações. Parece com um cavalo branco. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Parece realmente com o cavaleiro pálido. Haverá guerras e rumores de guerras, o cavaleiro amarelo. Tá certo? Muitos apostatarão da fé. Aí alguns pensam, se o cavalo branco representa o evangelho, o escuro deve ser o oposto dele. E muitos apostatarão da fé. E haverá epidemias em várias partes. E o sol, e ele fala assim... logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Isso está em Mateus 24, vou repetir. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, número 1, a lua não dará sua claridade, número 2, as estrelas cairão do firmamento, número 3, e os poderes do céu serão abalados. Então verão vir no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Isso está em Mateus 24. Quando a gente vem em Apocalipse, o que a gente tem? Olha, quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro. Opa! A lua se tornou como sangue.
As estrelas caíram por terra como a figueira faz cair os seus figos verdes. E o céu enrolou-se como pergaminho. Você está vendo que é o mesmo paralelo de Mateus 24. Então são coisas que vão acontecendo no mundo até a volta de Jesus. Mas eu quero que a galera de casa entenda, e você também, que isso aqui foi escrito para pessoas que não tinham a oportunidade de ler como você e eu temos. Eles tinham que memorizar. Então a mesma história, ela é contada em ciclos. Ele conta até o epílogo, volta de novo, dando outros detalhes que ele não deu anteriormente. Entendi.